Esse vídeo é o início de uma sequência de vídeos sobre o operacional ensinado pelo trader norte-americano Michael Huddleston. Ele é o difundidor dos conceitos de Smart Money e fundador do Inner Circle Trader, ou ICT. Nos próximos vídeos eu vou estar compartilhando a minha interpretação do operacional que ele ensina e vou me basear nos conteúdos da mentoria dele de 2016-2017. Farei o possível para não incluir o meu viés nos ensinamentos, de modo que você possa entender a metodologia dele e adaptar na sua leitura de mercado conforme ele pede. Ele cobra muito de todos os alunos que apliquem os conhecimentos adquiridos na mentoria no gráfico de períodos passados e, após isso, aplicarem conta demo exaustivamente até que obtenham o conjunto de habilidades necessárias para ser um trader lucrativo. 90% das operações dos índices e moedas hoje em dia são feitas de maneira eletrônica através de algoritmos. O algoritmo interbancário de entrega de preços é o modo como o operador institucional trabalha a liquidez de maneira condizente aos princípios apresentados nesse operacional. Há um mal-entendido de que todos nós movemos os mercados. Na verdade, a quantidade de dinheiro para mover significativamente um mercado é limitada a uma ínfima minoria de instituições financeiras. Esse é o negócio deles, e o modo que essa liquidez enorme é colocada ou retirada do mercado é o objeto de estudo desse operacional. Devido ao enorme volume que essas instituições injetam e retiram do mercado, é possível analisar características específicas no gráfico que demonstram pistas de intenção do dinheiro institucional. Esse operacional parte da premissa do paradigma do mercado eficiente. Essa eficiência na entrega funciona como o motor que move a liquidez do operador desinformado para o controle do operador institucional. Através de um algoritmo, o mercado é programado para funcionar como um facilitador de negociações que irá buscar o maior número de negociações possíveis. Existem dois grupos de conceitos técnicos que compõem o operacional do ICT: os pontos de fluxo institucional e as fases de contexto e estrutura. O primeiro trata dos pontos de referência que o fluxo de ordens institucionais deixam no gráfico. Esses pontos de interesse possuem características de envolvimento institucional e utilizamos eles para confirmar nossa análise. Cada característica daria um vídeo próprio de explicação, então vou passar por cada um deles rapidamente. Basicamente, são 4 tipos de pontos de interesse. O order block de baixa é a barra de alta mais alta de uma perna de alta, antes de um impulso de baixa. O institucional estava acumulando venda enquanto a barra de alta, que é o order block, estava sendo formada, e esse ponto tende a ser defendido até chegar a algum ponto de liquidez contrário. Para order block de baixa é só pensar o contrário, a barra de baixa mais baixa de uma perna de baixa antes de um impulso de alta. Os Fair Value Gaps e Liquidity Voids são regiões onde o preço foi ofertado de maneira eficiente de um lado só na compra ou na venda. O institucional tende a rebalancear essas regiões em que o preço passou muito rápido. As zonas de liquidez e ordem stop são regiões onde o institucional busca liquidez na forma de ordens stop para executar ordens contrárias. Ponto de equilíbrio é o ponto médio de uma consolidação. O preço tende a ser ofertado muitas vezes nessa região, pois é onde o institucional está gerando ordens e stops de ambos os lados do mercado até que tenha liquidez o suficiente para o institucional gerar um novo impulso. Esses 4 compõem o grupo de características dos pontos de interesse institucional. O outro conjunto de características técnicas são de contexto e estrutura que rodeiam uma ideia. Não basta simplesmente um indicador ou um evento isolado, e sim um conjunto de condições que dá característica à volatilidade atual do mercado. É o que circunda a leitura do preço e é o que determina uma ideia ser boa para uma operação. A primeira fase de que vamos falar é a expansão, que é quando o preço se move rapidamente de um ponto de equilíbrio. Indica a intenção dos institucionais em iniciar um modelo de reprecificação. Pontos de referência em uma expansão são order blocks localizados perto de um ponto de equilíbrio. Quando estamos em uma consolidação e o preço se move rapidamente de um ponto de equilíbrio, devemos procurar um order block. Não devemos perseguir a expansão. O preço já se moveu demais do ponto de referência. Devemos esperar o preço voltar em um order block criado na antecipação da expansão e analisar uma possível entrada caso o preço rejeite o order block. Quando o preço começa a ser negociado fora dessa região de maneira evidente e com múltiplas barras fechando em uma direção, temos uma expansão. A retração é quando o preço retorna para dentro de uma zona de negociação recém-criada. Indica a intenção do institucional de reprecificar para negociar em níveis de preço onde não houve negociação eficiente a preço justo devido a uma rápida alteração no preço quando há intensa participação institucional nesses níveis. Pontos de referência em uma retração são os Fair Value Gaps e os Liquidity Voids. Algumas vezes uma expansão é tão intensa que deixará para trás regiões onde o preço não foi ofertado eficientemente para a compra ou para a venda. Essas
dessas regiões são vácuos de liquidez e com frequência o institucional age de forma a preencher o volume de negociação dessas regiões. Como nunca devemos perseguir a expansão, devemos identificar esses pontos de referência e operar na direção do preenchimento desse vácuo formado, ou podemos esperar o preenchimento deles para tomar posição em favor da expansão, quando essa liquidez houver sido preenchida. A reversão é quando o preço se move na direção contrária da direção atual que o preço tem tomado. Indica que o institucional tomou liquidez de ordem stop e um movimento significativo deve ocorrer na direção contrária. Tomamos como ponto de referência para ler o preço regiões de provável ponto de stop técnico, onde os traders terão ordens stops posicionadas, tais como acima de máximas e abaixo de mínimas anteriores. Regiões onde se convencionou como de stop técnico possuem grande liquidez na forma de ordens de stop, onde o institucional toma o outro lado dessas ordens com interesse em virar a direção do mercado. São falhas de rompimento características que adicionam liquidez ao mercado. Por último, a consolidação, como falado brevemente com a expansão, é quando o preço está contido entre uma máxima e mínima óbvias, e o preço não demonstra intenção significativa de se mover para cima ou para baixo. Indica que o mercado está acumulando ordens em ambos os lados do mercado. Uma nova expansão deve ocorrer em breve. O ponto médio da consolidação é o ponto de equilíbrio. É o ponto que devemos analisar. Expansões são formadas a partir do ponto de equilíbrio. Devemos esperar uma nova expansão em seguida. Devemos nos atentar ao swing de impulso que se afasta do preço de equilíbrio. Delimitamos o range marcando os pontos máximos e mínimos dos corpos das velas de uma consolidação e anotamos o preço médio para definir o preço de equilíbrio. Quando o impulso formar um swing do ponto de equilíbrio, devemos esperar que uma nova expansão é provável. Uma consolidação pode não ser exatamente lateral. Cada uma dessas fases tem uma estrutura e contexto específico. Somente uma dessas 4 fases se apresenta a cada instante. Ao identificar a fase em que o mercado se encontra, podemos analisar pontos de referência de modo a pôr ordem lógica por detrás dos movimentos dos preços. Compreendendo esses dois conjuntos de características, lhe dará uma melhor compreensão do paradigma da eficiência do mercado e como o operador institucional interpreta o preço e como eles influenciam a população em geral ou o especulador desinformado sobre dinheiro. O operacional tem como premissa poder olhar para o mercado e saber qual ferramenta é a melhor para se aplicar baseado no que o mercado está fornecendo no momento. Quando o mercado está consolidado, o trader deve esperar por mais informações, e quando o mercado estiver apresentando qualquer um dos outros 3 contextos, teremos uma oportunidade de agir em relação aos pontos de interesse no fluxo de ordens que o mercado apresentar combinados com o contexto atual. Há momentos em que o mercado lateraliza, fica consolidado em um padrão de espera. Quando isso acontece, ele está se preparando para um impulso de expansão. Depois da expansão, ele pode voltar para a consolidação ou vai para uma retração. Quando uma retração acontece, o preço retorna para outro movimento de expansão. Ou, após a expansão, pode ir para um padrão de reversão. Após a reversão, pode ver outra expansão e voltar para uma consolidação. O mercado se alterna entre essas condições. Pode parecer muita característica, mas a única coisa que precisamos saber realmente é em que contexto ou condição o mercado se encontra e de qual ele veio, para estimarmos qual contexto ou condição é provável que ele irá. A primeira expansão, após a consolidação, terá as características que precisamos saber para tomar uma decisão. Às vezes, em que a expansão vai muito longe, muito rápido, e temos que esperar pela retração ou a próxima consolidação. Não há nada de errado com isso. Não podemos achar que devemos antecipar todos os movimentos. Esse operacional parte da premissa de que grandes bancos que detêm grande parcela da participação no mercado utilizam um modelo algorítmico que tem como função buscar a liquidez para atingir diferentes patamares de preço. Então, rapidamente revisando, o operacional se baseia na análise de 2 conjuntos de características. O primeiro é o contexto e estrutura, e são eles a expansão, retração, reversão e consolidação. E, segundo, os pontos de referência do fluxo de ordens institucionais, que são os order blocks, fair value gaps e liquidity voids, zonas de liquidez e ordem stop e ponto de equilíbrio. Boa sorte!